Álvares Pereira e tal, e não sei o quê. A Batalha dos Orcos de Valdevez. Simpático. Para mim é sempre, vou sempre aos barrotes. Simpático. Este senhor é que é um poço de informação. É um poço sem fundo. Que de morto. Bom, que novidades temos pontos para É oficial, quê? a cerveja e o vinho tinto vão passar a embebedar os jovens portugueses e, portanto, vai passar a ser proibido. Agora É fiquei oficial. baralhada. Agora fiquei baralhada. Outra Então tu vez. não sabes que a cerveja e o vinho tinto não embebedam os jovens. O que o Portanto, não Hernani é quer proibido dizer... vender. Idade legal, idade... Posso explicar à Soutora? Importa-se que eu explique à Com certeza, Soutora? esteja à vontade. Doutor, estou a ouvir. Para já, portanto, os jovens com menos de 18 anos, não é? Podiam consumir? Podem. Podiam consumir vinho e cerveja a partir não de faz agora, mal, não embeda. só a partir dos 18. Agora, vai ser oficial, vai passar a embedar, vai passar a ser proibido. Até aqui não embedava. Não sabias? A malta bebia cerveja e vinho tinto, não havia problema nenhum, com 16 anos. Ficavam impeques. Não é verdade? E alguns ainda saíam daí e iam para a caça, porque com 16 anos já se pode ir à caça. Não se pode conduzir, mas pode-se ir à caça. Isto é, não se pode andar de carro, mas pode-se andar de caçadeira. Agora, é oficial... vinho. É oficial porque o Sr. Ministro da Saúde está a pensar... Bem, ao que isto chegou. Quando querem que o Ministro da Saúde pense, já está tudo estragado. O Sr. Ministro da Saúde está a pensar que se calhar vai passar a ser proibido vender bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Como neste momento é permitido, quer dizer que eles não. Esta lei de permitir que os menores de 18 anos bebam cerveja também é uma lei que só chegou, enfim, depois de umas coincidências que aconteceram, que ocorreram neste governo, porque até aqui também era proibido. Vamos então prosseguir, que há muita Eu matéria. não tenho nenhuma fábrica de cerveja, nem nunca tive. Eu não penso que eu tenha, ou de vinho, ou de... Está bem, mas então, outras questões ponto que queres... prévio. Depois, outro ponto prévio, também muito interessante para falarmos aqui um bocadinho com a doutora Sofia, é que houve um senhor que desconfiou que a criada lhe roubava dinheiro. Pôs lá uma câmara de filmar e vê-se a criada a arrepiar-lhe dinheiro. O senhor pegou no filme e entregou ao Ministério Público. A senhora foi ilibada porque a prova era ilegal. É. Está a ser? É verdade, é verdade. Portanto, se a senhora tivesse sido apanhada a matar, também não era condenada porque era ilegal, não é? É verdade, senhor. As imagens não tinham sido colhidas com autorização e, portanto, não conta. E o homem ficou a ver 60 mil euros por um canudo. 60 mil euros? 60 mil aéreos. Também é oficial que a PJ está aí numas casas esquisitas hoje. Pois é, há um Olha, outro... antes disso, e calma. Não, que a senhora... sem calma, a PJ está à grande e à Antes francesa. disso, a senhora ainda pode vir... pedir indenização. Ah, O que é pois. que está a passar neste momento? É a última hora, não é? É a última hora. A PJ anda para aí numas casas muito esquisitas, está um advogado detido, estão altos funcionários da Segurança Social e outras áreas da administração pública detidos, contabilistas detidos. O último a sair de Portugal faz favor a pagar a luz do aeroporto, que a EDP cobra caro. E já agora, também é oficial, o Sr. Manel Pinho E o Manel Pinho, está à espera ex-ministro? que a Segurança Social lhe diga se pode ter o mesmo tratamento que o Primeiro-Ministro. Ah, o Sr. Manel Pinho não é o ex-ministro. É aquele senhor... Não, é aquele senhor... É um... Manel Pinto. Ah, Manel Pinto. Manel É um Pinto. contribuinte já não é anónimo, mas Já não é anónimo. Um honesto cidadão. Está à espera que a Segurança Social lhe diga se ele tem o mesmo direito que o Primeiro-Ministro e o mesmo tratamento. É que ao Primeiro-Ministro não penhoraram nada. A ele também não o... Notificaram. Também não o notificaram e penhoraram-lhe o dinheirinho todo. Portanto, ele agora quer, ter o mesmo tratamento que o cidadão, aquele cidadão que mora em Massamá, que ninguém sabe quem é, que é um cidadão anónimo, que tem os mesmos direitos que os outros, quer o mesmo tratamento e já agora quer uma indenização pelos juros que a Segurança Social mamou à conta dele ilegalmente. É assim, não tem outro termo. É mamou. Pois é. Sr. Manel, e se em casa lhe disserem que não é um homem perfeito, nós percebemos. Está bem, Sr. Manel? E depois conte-nos. Há homens que não Conte-nos a são resposta. perfeitos, não são perfeitos. Bom, mas em Isto tudo importante é que a cerveja vai ser proibida de vender aos menores vamos de já 16 para a anos. atualidade, porque Nem sei como é que se vão fazer os festivais de rock este ano. Diante. vamos prosseguir, porque infelizmente estamos ainda neste contexto um bocadinho de ironia, triste, porque tudo isto... como é que é? Tudo isto é fado, tudo isto é triste, não é? Mas deixa-me dizer-te uma coisa. O quê? Diziam as mentes que estudavam esta coisa das ideologias e da política Sim. que durante o Estado Novo os portugueses foram enganados com os 3 Fs. Fátima, fado e futebol. Eu quero-te dizer que a Catedral de Fátima é muito mais cara do que a que estava lá primeiro. O fado está na moda e o futebol temos o Cristiano Ronaldo e tudo mais. E então? Continuamos todos a dormir, amiguinha. Vamos continuar. Portanto, infelizmente, esta notícia é a triste continuação
não sei o número já de... Aliás, dos números temos, porque a estatística, Seis essa não mulheres. falha. É 6 mulheres. 6 mulheres. Portanto, aqui vai mais uma história de aflição. Um empresário de 34 anos matou à facada a mulher de 29 na presença do filho menor. 3 anos. 3 anos. Tudo aconteceu ontem, de madrugada, e depois do crime, o suspeito suicidou-se, lançando-se da ponte 25 de Abril. Portanto, em direto do Seixal, onde esta tragédia ocorreu, está o nosso repórter com mais informações, o Luís Maia. Boa tarde, Luís. Muito boa tarde. Toda a gente nos diz que parecia uma família perfeita, parecia um casal perfeito. Toda a gente achava que eles tinham uma vida próspera e, na verdade, até tinham. Geriam um negócio que era próspero, mas na madrugada de segunda-feira, esta união perfeita terminou com 20 golpes de faca. André, de 34 anos, assassinou Vânia, de 29. Primeiro houve uma discussão violenta, muito violenta, segundo contam aqui alguns vizinhos. Aliás, a vítima terá sido vista, a vítima e o agressor terão sido vistos na janela do prédio, aqui deste lado. Este casal vive nesta zona onde há imensos prédios e há inclusivamente uma saída para o lado oposto àquele onde estamos, que tem sido mostrada pela comunicação social, mas eles não tinham janela para aquele lado, portanto, eles a terem sido vistos, como nos contaram, em plena discussão e em pleno ato de violência, terão sido avistados por algum vizinho que vivia do outro lado da estrada. Esse vizinho ainda terá gritado para tentar acalmar a situação, mas depois fecharam-se os stores, não se viu mais nada e quando cá chegaram as autoridades, a tragédia, o crime já se tinha consumado. Primeiro terão havido agressões, segundo nos contou esta fonte, este vizinho que preferiu não dar a cara. Primeiro terão havido agressões, depois o esfaqueamento, já não à vista da pessoa que vislumbrou estas cenas de violência. O que é que aconteceu a seguir? O agressor pega no carro, vai-se embora, telefona para um irmão, diz ao irmão para vir buscar o menino e para o carro no tabuleiro da ponte 25 de Abril, atira-se lá para baixo. O corpo acabou por ser recuperado ontem à tarde. Entretanto, nós passamos... Os vizinhos aqui falam apenas especulam, falam de uma possível traição a ter sido descoberta, falam também eventualmente de uma intenção ou de um pedido de divórcio por parte da vítima. Mas são apenas especulações. Nós passámos, como dizia ainda há pouco, perto da loja que era gerida por este casal. Estavam ali empregadas 8, 9, 10 pessoas. Encontramos um fornecedor que se dirigia para a loja, ficou muito surpreendido de ver a loja fechada, diz que eles nunca estavam fechados. Fomos nós que lhe demos a notícia e este fornecedor muito estranhou a notícia, porque disse que sempre notou ali grande harmonia, grande vontade de trabalhar, havia aparentemente uma grande cumplicidade com o filho. Este homem contou-nos um episódio em que o casal, André e Vânia, comentavam com ele e explicavam que iam pôr o menino numa escola de futebol, porque o menino já dava os primeiros chutes na bola, mas o que ele queria mesmo era ser guarda-redes, e os pais estavam empenhados aparentemente em pôr o menino a treinar numa escola do Sporting Clube Portugal, que existe aqui na Margem Sul. Este casal planeava também férias para a Suíça para o mês que vem. Toda a gente foi apanhada de surpresa, toda a gente que os conhecia foi apanhada de surpresa por esta notícia. O que é certo, e independentemente de todas as dúvidas, é que aparentemente a criança de 3 anos, o filho do casal, o menino que ia treinar para a escola de futebol para ser guarda-redes, terá presenciado, terá visto o pai assassinar a mãe. É um retrato do nosso repórter e um retrato tão difícil. Obrigado, Luís Maia. Tão difícil porque, de facto, estamos a falar de uma criança muito, muito pequenina. Enquanto estavam vivos, contam os vizinhos que a senhora gritava amor à frente do menino não. O que é um paradoxo avassalador. Portanto, durante a discussão, durante as agressões, durante aquilo tudo, ela diz-lhe amor à frente do menino não. Os vizinhos falam de um casal que parece harmonioso e feliz. Mas houve ruídos Nesta noite. Nesta noite. Ninguém chamou ninguém. Há várias versões. Nós temos a versão de que terá sido um dos vizinhos a chamar a polícia. Há mesmo um vizinho que ameaça chamar a polícia, dá um grito a dizer pouco barulho, se não chama a polícia, não sei o quê. E temos uma versão que diz que é o irmão do agressor que, recebendo uma chamada, aciona a polícia. Exatamente, as autoridades. De uma maneira ou de outra. Há uma criança órfã. Há uma criança órfã, há a sexta mulher morta.
E menos uma vida. Bom dia, Albino Gomes. Esta mulher tinha traços de defesa. Tinha. Esta mulher defendeu-se. Tinha lesões de defesa ativa nos membros superiores e nas mãos. Depois, Isso significa que tentou Que se proteger-se. tentou proteger-se e tentou-se defender. O que quer dizer que não foi. Seixal. Estamos no Seixal, Que que é o Distrito de tal local onde ocorrem mais crimes Sim, de sim, violência de violência doméstica. Mais Aliás, mortes de violência doméstica. das 6 mulheres mortas até agora, 2 são do distrito de Setúbal. Uma Até já é 6. do Seixal, o que é preocupante. Como eu já tinha dito aqui, existe um movimento que se chama Somos Todos Filhos da Mãe, ao qual eu também pertenço a esse movimento, e que, de alguma forma, tem sensibilizado muito a parte da Câmara do Seixal, que, por iniciativa própria, marcou uma reunião com este grupo para definir algumas estratégias do que é que se poderá fazer para lutar contra este flagelo. Porque, mais uma vez, estamos a falar do enquadramento. Ele, sensivelmente 5 anos mais velho do que ela, que é o que os estudos nos dizem. Dizem-nos também que armas de fogo e armas brancas são os principais instrumentos usados. Sim. E, mais uma vez foi a faca da cozinha. mais uma vez foi a faca da cozinha. Nesta altura as facas estão a ganhar às armas de fogo, por estas mulheres que morreram. Mais uma vez o tipo de agressões com defesa também é típico do confronto. Mais uma vez aqui pode estar o móvel do ciúme ou da separação, porque também os estudos Ou nos seja, a dizem isso. propriedade, Sim, a noção de propriedade. exatamente. É o que os estudos nos dizem isso. Poderia pensar-se que este homem já tinha pensado nisto, até porque o que se lê das informações sobre isto por exemplo, que diz-se que nos últimos dias o homem tinha já apagado as suas contas no Facebook. Isto pode ser indicador de alguma coisa? Pode, garantidamente. Pode indiciar várias coisas. Que se E esteve a como se fala- organizar, não é? Exatamente, que se esteve a organizar e que tinha mais ou menos tudo decidido. Aliás, repara que os vizinhos falam numa grande cumplicidade com o filho e há ali um corte nessa atitude, que é quando ele não quer já saber se o filho está, se não está, faz o que tem a fazer, deixa o miúdo ali e diz, olha, vem buscar o teu sobrinho porque eu Vou-me fiz atirar. asneira, Fiz não é? isto. E, portanto, pode indiciar, quer dizer, as autópsias psicológicas têm esse problema, que é, depois das coisas acontecerem, todas as hipóteses ganham Mas consistência. não é? esse pormenor que tu acabaste de contar é terrível. Sim, À frente da criança, não? ele mata a mulher, ele agride-a com mais de 20 facadas. Portanto, há ali um processo. Uma facada de impulso é uma coisa, não é? Um tiro, uma estalada, sei lá, isso é um impulso, é uma fração de segundo. 20 facadas, mesmo só contar, gasta muito tempo. Portanto, não é uma coisa simples, não é? De uma criança de 4 anos, a à frente do aflição, filho. a aflição de um bebê. É pouco mais que Os aflição. meninos não têm grande consciência disso, ok? Com 4 anos? Com 3 anos e tal. Sim. 3. Não têm grande consciência. É evidente que o que é que vai acontecer no futuro, ele vai ter informações e vai construir do pouco que se lembra com O que lhe conta? com Mas o que lhe fica-lhe contaram. alguma coisa para o futuro. Fica. Pouco. Pouco. Graças a pouco. Deus. Fica pouco. Mas alguma coisa há de As ficar memórias ali. que nós temos capacidade de construir São muitas vezes construídas. são, primeiro, as que nós construímos mesmo são feitas a partir do momento em que temos linguagem, em que adquirimos comunicação. E depois, Mas uma criança com 3 anos já fala. uma criança com 3 anos não fala como nós falamos, não tem um discurso organizado. Tem umas frases, não é? Não tem um discurso organizado. Não é? Bom, depois, o que acontece muito são as memórias falsas. Isto é, de ouvirmos tantas vezes descrições das coisas, vamos construindo com pequenos traços que possamos ter dessa época. Porque a nossa memória nessas idades não é muito Albino, ativa. dizia há bocadinho que se notava traços, portanto, defensivos, não é? Portanto, esta senhora lutou pela vida. Sim. Mas, a não serem raríssimas exceções, é sempre uma luta desigual, não é? Sim, claro. Porque, primeiro, uma mulher é sempre mais fraca que um homem, em princípio, não é? Normalmente, não é? E os homens que estão, ou o agressor, ou que estiver imbuído da força do ataque, é impossível pará-lo. É impossível pará-lo. Qualquer ser humano é assim. É assim. E com este tipo de
qualquer ser humano, quando decide isso que tu estás a dizer, que é quando decide Eu vou atacar. Tem uma reunião de forças completamente diferente do que no seu estado normal. Peço desculpa. Não faz mal. Mas há aqui um pormenor que estas agressões com arma branca são agressões de proximidade. O que isso quer dizer? É o que eu vou explicar. Quando nós falamos de arma de fogo, eu tenho que ter alguma distância, e eu consigo ter alguma distância, e eu não vou entrar em conflito direto com aquela pessoa. Com arma branca, eu tenho uma agressão de contacto. Há uma defesa. Eu tenho que vencer o meu oponente. O que aqui ainda revela mais do estado psicológico que este indivíduo estava. Depois há aqui, apesar de não vai haver análise certamente, porque raramente fazemos autópsias psicológicas em Portugal, e muito menos destes casos, porque há 2 mortes, ele tem que fazer 5 km até à ponte 25 de Abril para se atirar. O que teoricamente... E não arrefece ao longo E não desse arrefece. O que teoricamente poderia ter ali um minuto ele teve a fúria, venceu. 5 km de carro. Exatamente. Ele tem a fúria, ele tem que vencer, neste caso, o agressor, porque é a luta corpo a corpo, ela debate-se e depois ele tem 5 km para arrefecer. E pensar no que fez. E pensar no que fez, pensar até eventualmente na questão do filho, não é? E ele vai ali e atira-se. O que isto deixa aqui umas certas dúvidas nesta história. Ou seja, dito de outra maneira, se fosse uma pistola, aquilo é carregar, é no momento. 20 facadas são 20 vezes obrigar uma faca a entrar à força no corpo. São 20 vezes. E, de facto, o que o Albino sublinha aqui é a necessidade da morte de proximidade. Isto é, aquela é uma morte que ele está a querer desenhar, desculpem a expressão. Sim, mas a é querer sentir. Porque a morte do tiro não se sente. É uma coisa à distância que carregas no botão e vês a pessoa cair ou não. A morte da facada, ou a agressão com a facada, é o agressor sente cada segundo da entrada do instrumento no corpo da pessoa que está à sua frente. Não é? Portanto, é tão importante isto que o Albino diz para a autópsia psicológica e para a avaliação de como é que isto aconteceu, quando temos que perceber isto. Tens uma senhora aos gritos a dizer por favor não, tens um bebê a chorar, que é filho do agressor, tens 20 e tal vezes a entrada do corpo, da faca no corpo, e tens um telefonema, depois disto tudo a senhora cai, não é? Tens um telefonema para o irmão a dizer vem cá buscar o teu sobrinho. Aliás, onde estava a criança, exatamente, vem cá buscar o teu sobrinho. O bebê não deixou de chorar por causa disso, porque o bebê está assustado o bebê foi encontrado com toda aquela exaltação, não é? Ao lado do corpo Sim, da mãe, ao lado do corpo uma da mãe. poça de sangue. Sim. Portanto, o não arrefecimento que o Albino aqui sublinha é, depois disto tudo, ainda tens a ligação para o irmão a dizer vem buscar o teu sobrinho. E depois atira-se, quer dizer que E, também não, atira-se ainda tens de descer ao piso zero e mudar de foco. Isto é muito importante, sob o ponto de vista da avaliação psicológica, para percebermos como é que as coisas funcionam. Porque ele sai do local do crime, ele muda de foco. Uma pessoa que está a conduzir tem outro foco, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado com o trânsito, claro. Tem que ter cuidado com a maneira como Tem se que se lembrar conduz. do caminho. Exato, essas coisas todas. Portanto, Isso é importantíssimo, João. Há ali Tem que se lembrar do caminho. uma continuidade de um pico de agressividade e de maldade e de descontrolo muito grande. Muito grande. Portanto, podemos dizer que isto foi tudo pensado, ou provavelmente terá sido tudo pensado. Eu dizer não digo, mas posso acreditar. Mas podemos presumir que sim. Eu só queria dizer aqui mais uma vez que estarmos atentos e ouvirmos o que se passa à nossa volta tem a máxima importância. Muitas pessoas que estão aqui a escrever-nos no Facebook falam de que quando há gritos, quando há alguém a pedir ajuda, temos que estar atentos a isso e chamar a polícia. E quero partilhar aqui um texto de uma senhora, a dona Helena Silva, que diz que na Amora, portanto, margem sul, não muito longe, quando eu próprio liguei para a polícia da Amora a apresentar a queixa, porque uma senhora pedia ajuda quando o marido estava a bater-lhe, o senhor agente desligou-me a chamada. Perguntou se estava a perturbar a via pública. Eu disse que era em casa e ele desligou a chamada. Tive que voltar a ligar, bastante revoltada. Portanto, eu percebo que às vezes as pessoas se sintam desmobilizadas, se de facto isto aconteceu, como a sua dona Helena está a dizer. Desamparadas. Não tenho nenhuma razão para estar aqui a mentir-nos. Em muitos locais existem pessoas, agentes pouco sensíveis. Noutros existirão pessoas que ao primeiro momento vão ajudar. Se calhar
esta morte podia ter sido evitada. Não sei, não posso fazer juízos, mas estou tristíssima de imaginar esta criança ao lado da mãe numa situação destas. Vamos então prosseguir, há mais notícias, portanto, agora lembrar que vamos daqui a um bocadinho dar um prémio a alguém que espero que tenha tudo tranquilo em casa para tranquilamente desfrutar estes 1000 euros que temos aqui. Estes 1000 euros vão então no nosso cartão aqui do Furo da Sorte e o jackpot são 12.500 e tudo junto dá 13.500. Para marcar e chegar até cá é o 760, 300, 600 e o custo da chamada são 60 cêntimos mais IVA. E é Sim, estou a dizer. Continua tu. Não, ia dizer que 60 cêntimos mais IVA é precisamente então o valor que tem que investir para ter acesso a este prémio que temos aqui guardado para si. Já sabe que 1000 euros são então garantidos, só pelo simples facto de ter sido selecionado pelo computador, depois vai a jogo connosco e quem sabe leva também o jackpot que hoje está nos 12.500 euros, arrebatando então um total de 13.500 euros. Bem, sei que há 2 semanas tínhamos um valor bem mais engraçado, mas de qualquer forma 13.500 euros para quem não está a contar, ou mesmo até só os 1000 euros para quem não está a contar com nada, vale bem a pena, porque tenho a certeza que podem significar uma mudança pequena aí na sua vida, o pagamento de algumas contas que têm aí para pagar, o que quiser. Portanto, se achar que sim, são 60 cêntimos mais IVA e o número é o 760, 300, 600 e vamos para o próximo tema, que já falamos ontem, e vamos continuar, vamos tentar perceber quais os desenvolvimentos. Ontem, como sabe, foi então detido por suspeitas de assaltos à mão armada o ex-inspetor da Polícia Judiciária e ex-dirigente do Sporting, Paulo Pereira Cristóvão. Vai ser ouvido esta tarde pelo juiz Carlos Alexandre, onde deverá conhecer então as medidas de coação. Foi, durante mais de 10 anos, inspetor da Polícia Judiciária e é agora detido pela atual Unidade de Combate ao Terrorismo, equipa onde em tempos também foi responsável pelo combate ao crime. Paulo Pereira Cristóvão, ex-vice-presidente do Sporting e autor de quase uma dezena de livros, como este, um romance sobre polícias corruptos, é apontado como sendo o cabecilha de um grupo que assaltava casas. Em julho do ano passado, a polícia já tinha apanhado outros 12 elementos do gangue. Alguns são agentes da PSP que usavam as próprias fardas e falseavam mandados judiciais para convencer as vítimas a abrir a porta. Foi assim que, no verão passado, assaltaram este apartamento em Mãe Martins, onde sequestraram 2 idosas de 70 e 82 anos. 3 homens disfarçados de polícia e uma senhora também vestida de polícia. Quem lhes abriu a porta, ninguém sabe. Joias, dinheiro, diamantes e objetos de grandes valores que ela tinha em casa. A Clarice, que é a dona da casa. E desapareceram, ninguém deu por nada. A investigação acredita que no grupo, Paulo Pereira Cristóvão era o responsável por escolher as vítimas dos assaltos. Contava para isso com a ajuda de outros 2 homens, também agora detidos. Um deles é Mustafa, rosto bem conhecido na Juveléu, a claque sportinguista. São suspeitos de associação criminosa, sequestro, roubo qualificado, usurpação de funções, abuso de poder e detenção de armas proibidas. Os crimes investigados ocorreram nos distritos de Lisboa e Setúbal. Os arguidos vão ser ouvidos esta quarta-feira por um juiz de instrução criminal que decidirá se aguardam ou não julgamento em liberdade. Precisamente o que está a acontecer agora e que vai acontecer durante a tarde, Paulo Pereira Cristóvão vai então conhecer as medidas de coação que lhe serão aplicadas. Connosco já está a doutora Sofia Matos, boa tarde. Olá. O que acha disto? Eu acho que, de facto, primeiro temos que continuar a dar